Boa noite, boa noite! Gente, voltamos. Estamos de volta. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Vou mandar aqui pro pessoal aqui. Vamos entrando, galera. Boa noite para quem tá chegando. Isso. Vamos convidando a galera, mandando aviãozinho aí, chamando o pessoal para participar. Aperta no coraçãozinho também. Vamos derreter essa live aí, galera. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Vivi. Vamos enviar. Chama a galera aí para assistir a live aqui com a gente. Vamos aguardar mais um pouquinho, chegar mais um pessoal e a gente já inicia aqui com vocês. Como que vocês estão hoje? Estão bem? Deixa eu mandando aqui. Boa noite para quem tá entrando. Boa noite. Tô enviando aqui pro pessoal. Você que tá nos acompanhando, o som tá bom, o volume. Tá nos Manda aí. ouvindo bem? Você está nos ouvindo bem? Vocês estão nos ouvindo bem? Dá um joinha aí se o som tá ok, se estão compreendendo, se tá fluindo aí, não tá travando nem nada. Manda um joinha pra gente começar. Nós vamos começar agora, né, retornar às nossas lives. Quem tá aqui há mais tempo, quem tá aqui com a gente desde o ano passado, a gente montou esse Instagram em setembro do ano passado. Quem tá com a gente há mais tempo, a gente estava fazendo lives toda semana o ano passado. E aí aconteceu que a gente acabou mudando de cidade, né? A gente saiu de Ribeirão Preto, veio aqui para São Paulo. Por conta de toda a nossa rotina, a gente acabou perdendo esses horários para conseguir fixar um dia na semana, fixar uma rotina com as nossas lives. E agora, ó, a Fernanda respondeu que ok, que tá tudo bem o som. E agora a gente conseguiu se organizar para voltar com essas lives, voltar com alguns temas aqui, né, falando sobre família. Lembrando que todo o nosso conteúdo, ele é baseado na Bíblia, tá? Nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos em Jesus como nosso Salvador, como Filho de Deus, que veio até a Terra, que morreu numa cruz e ressuscitou para nos salvar. Esse é o princípio, é nessa verdade que nós acreditamos. Então, tudo que a gente fala aqui no nosso Instagram, vocês que seguem a gente, né, já devem ter percebido, tudo que a gente fala aqui no Instagram é envolto da família e baseado nas escrituras, baseado na palavra de Deus, que é a Bíblia, baseado em Jesus, baseado nessa verdade que nós acreditamos. E a gente vai trazer para vocês agora, né, nessa nova leva de lives aí, às terças-feiras, sempre às 21h06, nós vamos trazer para vocês assuntos, abordar diversos assuntos em relação à família e sempre com essa base bíblica, sempre trazendo o centro, né, da verdade, que é Jesus. E hoje, se você tiver com um caderno aí, com papel, com uma caneta, que eu recomendo que você esteja com um caderno, com papel, caneta, a gente vai passar bastante referência bíblica, praticamente um estudo, né, o que a gente passa nessas lives para vocês. Então é bacana às vezes vocês anotarem para depois vocês meditarem. Tudo que vocês ouvirem, deixa até uma dica, tudo que vocês ouvirem, depois busque, estude, ore em cima disso, né? Nunca aceite de prontidão tudo que é dito na internet. A gente busca, a gente estuda, a gente tem um entendimento, a gente tem temor ao Espírito Santo, mas nós também somos humanos, nós também somos falhos, nós não somos perfeitos, então a gente passa aquilo que a gente entende a respeito da palavra à luz da Bíblia, mas você deve questionar, você deve pegar tudo que você ouve na internet e fazer as suas próprias análises baseadas no que você também acredita e nas revelações que você também tem com o Espírito Santo.
Hoje, Porque... se você for anotar um Só tema, um- deixa eu só falar o tema aqui. Pode falar. Pode falar. Só pra falar o tema pra vocês, tá? Em geral, essas lives vai ser sempre voltada pra família, o propósito do casamento, o propósito da família. Mas sempre vai ter um subtítulo. E o subtítulo de hoje, se você quiser anotar, é Existe um plano maior, tá? Esse é o subtítulo da mensagem de hoje. Então, se você quiser anotar aí como tema da mensagem, da aula, do ensino, da live de hoje, existe um plano maior. É sobre isso que nós vamos falar. Justamente. Porque assim, como aquele tava falando, né? Por quê? Porque quando o Espírito Santo, você se dedica, você pega, você queira aprender, né? O Espírito Santo ele vai te trazendo, né, revelações, trazendo entendimentos que nem muitas vezes eu e aquele aí já tenha, né? Mas que o Espírito Santo possa falar com você de outra maneira, de outra forma. Então, por isso que é importante você anotar, por isso que é importante você extrair e você digerir isso todos os dias, você digerir, né? Por quê? Porque cada parte, cada processo que você vai aprendendo, você se dedica, você aprende mais, o Espírito Santo trabalha na sua vida, trabalha no seu relacionamento, tá? Então, assim, é muito importante isso, tá? De você anotar, de você, né, gerir, né, essa mensagem, né, trazer para sua família, trazer para o seu lar, tá bom? Bom, então nós vamos iniciar aqui, tá? Se você quiser, fica à vontade para convidar alguém, quem tá chegando agora, se você quiser enviar essa live para mais pessoas assistirem, vocês fiquem à vontade para enviar. Nós vamos começar aqui então o conteúdo, tá? Existe um plano maior. Nós vamos falar sobre a base ali de Jesus e vamos falar qual que é esse plano maior que existe para o casamento. A gente não casa por acaso. Deus não instituiu a família, o casamento por acaso. Ele não fez a família, ele não criou essa instituição chamada família simplesmente para que a gente se apaixone, se ame e seja feliz e viaja e tenha uma casa, um carro bonito e poste foto no Instagram. Não é só para isso, tá? Existe um plano maior e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Isso. E aí é uma coisa que eu sempre tive, né? E a Keila, né, que me conheceu quando a gente tá 8 anos, né? Esse ano vai fazer 8 anos que a gente tá junto. E uma coisa que eu sempre tive comigo, que sempre há algo maior, né? Sempre há algo a mais, né? Você não tem uma família pra gente ficar só eu e ela, a gente ser feliz, não. Mas porque é sempre pro próximo, né? Porque nós vamos falar aqui na live, nós vamos falar aqui pra frente, né? Mas o que a minha família, né? A minha família, eu e a Keila, né? Nós estamos, né, refletindo para as outras famílias, né? O que as outras famílias estão aprendendo, né? Ao ver o nosso trato, o nosso diálogo. Por quê? Porque não é sobre mim, não é sobre a Keila, não é sobre nós. Sim. É sempre sobre o outro. É sempre Cristo, sobre vocês. né? Cristo em nós e através de nós. Então eu vou começar aqui com as referências bíblicas, tá? Se você quiser, como eu disse, vai anotando, depois você vai lendo elas com mais intensidade, ora sobre todas essas palavras, tá? Justamente. Você quer começar lendo? Peraí, então. Davi vai ler aqui a referência. O Davi vai colocar aqui no comentário, deixar fixo todas as referências bíblicas que nós vamos usar nessa live hoje, tá? Então já vai ficar aqui que fica mais fácil, porque às vezes a gente fala um pouco mais rápido, né? Eu particularmente falo muito rápido, então às vezes a gente vai falar a referência, já vai ler o texto e já vai entrar no assunto, mas todas as referências bíblicas estão aqui fixadas no comentário. Isso mesmo. E aí a gente vai começar com Efésios, tá? 5:25. Maridos, né? Amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Tá em Efésios 5:25, tá? Então aqui Jesus, ele morreu pela igreja, ele se entregou, né? Depois a gente vai ver numa outra referência mais lá pro final, que Jesus ele fala assim, ó, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ou seja, ele entregou. Jesus ele foi pra cruz. Gente, vamos analisar, ele era o próprio Deus aqui na terra, né? Ele fez milagre, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele fez prodígios, maravilhas, ele curou cegos, paralíticos, ele fez muitos milagres. Você acha mesmo que ele não poderia descer daquela cruz, se ele quisesse? Ele poderia. Ele salvou o ladrão que estava do lado dele, ele ofereceu perdão, redenção para o ladrão que estava do lado dele. Então ele podia, ele tem poder até hoje.
Mas por que que ele se entregou? Então aquilo foi uma entrega. Ele se entregou para morrer no meu lugar, no lugar do Davi e no seu lugar. Merecíamos? Não. Éramos dignos? Não. E nunca seremos. Mas ele fez, ele entregou. E aí vem nessa passagem de Efésios uma coisa muito interessante, porque ele coloca aqui, né, igual o Davi leu: marido, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Então, o que ele tá falando aqui? Você tem que se entregar pela tua família, pela tua esposa. Aqui a gente tá falando do marido, mas hoje a gente vai falar pros cônjuges de uma maneira geral. Você tem que se entregar pro teu casamento, se entregar pela tua família, nessa mesma intensidade que Jesus deu a vida dele por nós. Foi uma entrega, foi uma escolha, e não quer dizer que merecíamos. Então, o que a gente tem que fazer dentro do nosso casamento, a entrega que a gente tem que dar dentro do casamento, ela não é dependendo do que o outro merece. Ela é dependendo do que o que eu preciso fazer em nome de Cristo, porque ele fez isso por mim. É uma questão de misericórdia. E também não é uma troca, né? Não é uma troca. Não é uma troca. É uma entrega. Ele se entregou. Se ele fosse esperar que eu fizesse algo em troca, estaríamos perdidos. Eu, você, todo mundo, estaríamos todos perdidos. Não existia a possibilidade de uma troca, justamente por isso que ele veio com tamanho amor, tamanha misericórdia e se entregou. E aí agora a gente vai entender, né? Nós somos essa igreja, Cristo se entregou por nós, a gente não merecia, mas ele nos amou. E por que que ele fez isso? Por quê? Por que que ele foi lá na cruz e se entregou por nós? Por que que ele precisou vir para a terra? Por que que ele precisou viver aqui? Por que que ele precisou se entregar nessa cruz, morrer, para alcançar a gente? Qual que era o plano maior? Lembra que eu falei que o tema da live é: existe um plano maior? Existe um plano maior. Então, agora a gente vai entender qual que era o plano maior em cima da vida de Jesus. E aí a gente vai conseguir explicar melhor para vocês por que que Paulo faz essa comparação. Por que que Paulo pede pra gente se entregar pelo casamento, assim como Cristo se entregou para a igreja. Porque assim como no plano da vida de Cristo existia um plano maior, no nosso casamento, na nossa família, também existe um plano maior, tá? Então a gente vai começar agora a entender o porquê de que Cristo se entregou, o porquê desse amor, dessa misericórdia tamanha sobre as nossas vidas. Ó, só queria passar para vocês aqui, qualquer pergunta a gente vai responder no final, tá bom? Então, vai lá no balãozinho de pergunta, deixa sua pergunta lá, que depois a gente vai entrar lá e vai responder todas as perguntas, tá bom? E aí, você que entrou agora, né, encaminha essa live para mais pessoas, tá? Encaminha aí para 6 pessoas aí, pra gente estar junto, pra gente estar, né, tocando na vida de vocês e entregando o nosso melhor, tá bom? Então, por que Cristo... Não, porque existe... 1 Tessalonicenses. Ah, tá, você já falou isso aqui. Sim. Gente, só pra vocês entenderem, a gente tem todo um roteiro aqui, tá? A gente tem uma colinha aqui. A gente deixa um roteiro aqui, porque são muitas referências bíblicas, senão a cabeça não dá conta, gente. A gente tem. Então, vamos lá em 1 Tessalonicenses, tá? 5:23. Tá assim, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente e ore a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Aqui mais uma vez a gente tem Paulo escrevendo e falando sobre o espírito, a alma e o corpo. Aqui eu trouxe essa referência para mostrar que assim que nós fomos feitos, né? Espírito, alma e corpo. Então nós que somos seres humanos, eu, Davi, você que está assistindo a gente, Deus ele fez questão de nos criar com espírito, alma e corpo. O corpo é o corpo físico, onde a gente tem contato com esse mundo terrestre. A alma é onde fica alojado os nossos sentimentos, as nossas escolhas, as nossas decisões, é onde a gente tem o livre-arbítrio, é onde a gente tem a nossa consciência. E o espírito é onde existe o relacionamento com Deus. O nosso espírito é onde Deus habita, é onde ele consegue se conectar com a gente. Os anjos, eles não têm corpo. Os animais, eles não têm espírito. Nós fomos feitos dessa maneira completa, com espírito, alma e corpo. E cada parte dessa tem um propósito. E o mais importante é o nosso espírito, porque é ali que existe a nossa conexão com Deus.
Justamente. O nosso relacionamento, né? Então nós fomos criados dessa forma lá, Adão, né? Quando Deus criou Adão, ele deu o sopro, né? Lá na Bíblia, lá em Gênesis fala que ele soprou nas narinas, ou seja, ele fez o boneco ali para representar aquele corpo físico e ele soprou. O sopro dele nada mais é do que esse espírito, porque ele é espírito. Então quando ele sopra, ele dá o fôlego de vida dele, ele tá colocando esse espírito dentro de Adão. Então Adão foi criado, foi formado com corpo, alma e um espírito vivo, que tinha um relacionamento direto com Deus. E a intenção, quando Deus nos criou, era essa, é relacionamento. Esse é o foco, esse é o alvo, esse é o princípio da criação, é nos relacionarmos com Deus diretamente, de forma direta. Tá? Justamente. Então, se a gente pegar a Bíblia, a gente vai lá agora em Gênesis, tá? 2 e 17, capítulo 2, versículo 17. E fala assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas por que? Você fala, mas morrer? O Adão morreu, a Eva morreu? Não. Aqui o texto fala sobre uma morte no espírito, né? Então, quando Adão e a Eva eles comeram do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, eles tiveram essa morte espiritual. É como se fosse um rompimento, né, que hoje nós temos livre acesso a Jesus Cristo através do sangue. Então imagine como se tivesse um cordão aqui ligando com Cristo. Nós tínhamos um canal, um acesso direto com o Pai, como Adão e como a Eva tinha. E quando eles comeram desse fruto, eles pecaram, e foi cortado esse acesso, entendeu? E aí eles não tinham mais essa comunhão com o Espírito, né? Comunhão com Deus, tá? Por isso que a Bíblia fala sobre essa morte, mas não é uma morte carnal, ela é uma morte espiritual. E aí, se a gente for analisar, a base de que essa morte foi espiritual é porque aqui tá falando, né? Deus falou pra eles, né? Não coma desta árvore, não coma desse fruto, porque se comer, certamente morrerás. Ou seja, foi um aviso, você vai morrer. Só que aí a Bíblia continua falando que mesmo depois de pecado, né? Mesmo depois do pecado, escolher pecar, Adão continuou com seu corpo físico, Eva também. Eles continuaram tendo escolha, tendo decisões, eles continuaram tendo livre-arbítrio, eles continuaram tendo consciência, ou seja, eles continuaram com o corpo e com a alma. Só que eles perderam o relacionamento. Então aí a gente consegue comprovar para vocês que essa morte, igual o Davi falou, foi no espírito. E aí o que acontece? Nós fomos criados com o espírito, com o fôlego de Deus. Aí Adão vem, traz o pecado e a partir dele, todo mundo que nasce já nasce com esse espírito morto. Então o que Deus faz? Deus revê o plano e fala, eu preciso resgatar esse relacionamento com as pessoas, com o ser humano, porque eu criei para isso, eu os criei para me relacionar com eles. E uma vez que isso foi rompido, a Bíblia fala que todo mundo depois de Adão, nós já nascemos no pecado, nós já nascemos com o nosso espírito morto. Paulo fala sobre essa morte, lá na frente vai ver uma outra referência. Então, quando Deus olha, né, pra gente e vê que esse canal, igual o Davi falou, né, esse cordão foi arrebentado, foi rompido, ele cria as estratégias para que esse relacionamento volte a ser conectado, volte a ser ligado. Para que nós voltamos a ter acesso ao Pai, né, direto. E aí agora a gente vai lá para Efésios 2, de 4 a 6. E fala assim, ó: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aí aqui é Paulo falando disso. Justamente. Né? Então, assim, quando você pega isso, né, você fala assim, então, por que Cristo, né? Por que Jesus veio? Né? Porque ele teve que morrer na cruz, para que esse acesso fosse restaurado, né? Para que nós viesse a ter acesso ao Pai novamente, né? Até esse espírito vivificado dentro de nós. É como se Jesus, na morte de Jesus, no nosso espírito reviveu, né? Então, assim, Cristo morreu para que o nosso espírito fosse, né, vivo outra vez, para que a gente
tivesse esse relacionamento com o Pai, novamente. Resgatasse. Então, aqui em Efésios 2:4, que o Davi acabou de ler, 4-6, fala justamente de Paulo, né, comprovando essa nossa morte antes da crucificação, né, que ele fala que Deus nos amou, estando nós ainda mortos no pecado. O que seria essa morte? Seria essa questão do nosso espírito por causa do pecado de Adão. E aí no Antigo Testamento, se a gente for analisar lá no Antigo Testamento, como que Deus se relacionava com as pessoas uma vez que estavam todos com esse espírito morto? Ele se relacionava através do tabernáculo, né? Ou através de situações pontuais em que ele se conectava através do Espírito, né? Que a gente vai ver muito igual. Davi clama muito, né? Davi, lá nos Salmos, ele sempre clama pedindo: não retires de mim o teu Espírito. Porque ele tinha experiências com Deus, onde ele tinha esse contato com o Espírito, mas eram experiências pontuais. Justamente. E aí, só pegando esse gancho de Davi, né? Porque você olha assim, o que o Davi tinha naquele momento? Davi, ele era rei de tudo, ele tinha tudo, todas as coisas, né? E a única coisa que ele pede para Deus não tirar dele é o que? É o Espírito. Por quê? Porque Davi sabia que sem o Espírito ele podia ter todas as coisas, que nada fazia sentido, né? Então a única coisa que ele falou, ele colocou em xeque tudo, o reinado dele, toda a riqueza dele, tudo que ele tinha conquistado e Deus tinha dado para ele naquele momento. Em troca do quê? Em troca do Espírito que Deus tinha para ele. Por isso que ele clama, fala assim: não afaste de mim, né, o teu Santo Espírito. E lá no Antigo Testamento a gente vai ter o tabernáculo. E o tabernáculo, ele é esse cordão remendado, né? Que Deus pega e fala: bom, já que o Espírito morreu neles por conta do pecado, então Deus manda lá a ordenança para Moisés criar o tabernáculo, e através do tabernáculo Deus consegue se relacionar. E aí tem o sacerdote que precisa entrar nesse tabernáculo, mas tinha data, tinha todo um processo, tinha todo um ritual, tinha toda uma regra a ser seguida para que o sacerdote entrasse e conseguisse receber lá o Espírito de Deus, receber essa mensagem e depois levar essa mensagem ao povo. Deus também falava muito com o povo através dos profetas. Então não era um acesso livre igual nós temos hoje, mas existia o relacionamento, porque Deus, de alguma forma, criou a gente para isso. Então, embora o pecado entrou e nos matou espiritualmente, Deus cria lá no Antigo Testamento o tabernáculo, que é parecido com o que ele criou em nós, porque o tabernáculo ele tinha 3 partes, né? Que era o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio era a entrada, então é como se representasse o nosso corpo, como se representasse a parte externa. O santo lugar é onde o sacerdote entrava e ele tinha ali o entendimento de que ele tinha que estar purificado, ele tinha que estar na presença de Deus, ele tinha que estar sem pecados para ele poder entrar no Santo dos Santos. Porque se ele tivesse com uma vida errada, se ele tivesse com uma vida ali de mentiras, de desordem, quando ele entrasse no Santo dos Santos, ele morreria. E o Santo dos Santos era o quê? Era o lugar de relacionamento. Era o lugar onde Deus vinha para falar com ele. E através daquele momento ele saía e passava a mensagem para o povo. Então, até mesmo o tabernáculo, ele representava algo parecido com a gente, que era o corpo, a parte externa, a nossa alma, que tem o nosso entendimento, e o nosso espírito, que é onde acontece a nossa conexão divina, que é onde acontece o nosso relacionamento com Deus, tá? Justamente. Só que não dava para ficar no tabernáculo. Então, o que acontece? Por mais que aconteceu e deu certo por um tempo, se fez necessário que Jesus viesse até a terra para que ele morresse naquela cruz e resgatasse esse relacionamento, resgatasse esse espírito, revivesse dentro de nós, para que nós pudéssemos ter esse acesso direto a Deus novamente. Justamente. E aí você vê a necessidade, né, desde lá do Éden, né, quando Adão, né, quando Jesus, né, Deus fez Adão e a Eva, ele ia ter o relacionamento com Adão e com a Eva toda a viração do dia, né? Então, no final da tarde, Jesus, né, Deus, caminhava pelo jardim para quê? Para ter esse relacionamento, para ter essa comunhão com eles, né? E aí, quando ocorreu isso e quando houve essa quebra, né, foi aonde que Cristo estabeleceu o tabernáculo. Por quê? Porque ele queria estar próximo ao povo, ele queria se relacionar. Por isso que a Bíblia inteira e todos os princípios se resumem no quê? No relacionamento.
E aí, quando a gente traz para o nosso casamento, a gente vê tanto essa importância do que? Essa intimidade, desse relacionamento, da gente ter essa comunhão com o nosso cônjuge, entendeu? Trazendo a luz da Bíblia. É isso por quê? Porque Cristo queria o relacionamento e como nós, como casais, a gente tem que, né, frutificar e a gente tem que regar esse relacionamento entre nós. Sim. Aqui eu vou ler duas referências para vocês, tá? Uma tá em João 3,16, que essa, só falar todo mundo já sabe o que tá escrito, né? E a outra é Romanos 8,29. Eu vou ler João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui em Romanos 8,29 diz: para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito de muitos irmãos. Então vamos entender que esses dois versículos, Jesus já veio, Jesus já nasceu. E aí aqui João fala que Deus, ele amou tanto o mundo que ele entregou o teu Filho unigênito. O que é o Filho unigênito? É o Filho único. Se você pesquisar lá no Google o significado de unigênito, único, tá? A minha mãe, por exemplo, ela não pode chegar num lugar e me apresentar para as pessoas e falar: ah, essa aqui é minha filha unigênita. Não, porque eu não sou filha única. Eu tenho mais duas irmãs. A minha mãe pode chegar nos lugares e falar: olha, essa daqui é minha filha caçula, porque eu sou a última a nascer. O Davi, a mãe dele também não pode chegar nos lugares com ele e falar: ah, esse aqui é o meu unigênito, porque não é, ele tem mais 3 irmãos. Então, unigênito a gente usa para filho único, tá? Então, aqui João tá se referindo que Deus, ele deu o seu filho, ele entregou Jesus, que era o seu unigênito. E aí Paulo vem em Romanos depois e fala que para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito de muitos irmãos. Ou seja, primogênito é o primeiro filho, né? Aí muda o cenário, porque você falou: lá no João fala que ele é unigênito. E por que agora ele está sendo citado como primogênito? Porque ele nasceu nessa terra, ele viveu e ele morreu como filho único de Deus. Mas a partir do momento que ele ressuscita, ele traz com ele essa transformação, ele se transforma no primogênito, porque aí ele nos dá o direito de sermos adotados, ele nos traz o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ele traz com a sua ressurreição o direito de sermos irmãos dele. Por isso que Paulo fala que ele vem para ser o primogênito de muitos irmãos. Então, a morte dele era necessária para que ele morresse como único filho e ressuscitasse como o primeiro de muitos irmãos. E quem são esses irmãos? Eu, o Davi, você que está assistindo. Se você olha no Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento, eles eram citados como servos e como amigos de Deus. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós somos citados como filhos. Porque nós estamos agora na graça, nós estamos agora na nova aliança. Após a ressurreição de Jesus, nós ganhamos esse direito da adoção. Justamente. Aqui pode ler Romanos 8. Então vamos lá agora para Romanos 8, 15 a 16. E fala assim, ó: porque não recebestes de um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, significa que nós somos irmãos de Jesus Cristo. E aqui Paulo fala, né, sobre essa questão que nós recebemos o espírito da adoção. Então, nós temos agora o direito de sermos adotados. Ou seja, o que a gente estava falando desde o começo, Deus nos criou com o espírito para termos relacionamento. O pecado veio através de Adão e Eva, rompeu esse canal, matou esse espírito. Deus criou o tabernáculo para mais uma vez ter o relacionamento. E aí depois ele envia Jesus para que todas as pessoas pudessem ter acesso, para que ele pudesse se relacionar diretamente com todas as pessoas. Então aqui eu quero que vocês entendam bem uma coisa: a morte de Jesus foi necessária, tá? Para que o nosso espírito fosse vivificado, para que o nosso relacionamento com Cristo fosse resgatado.
Aqui eu vou ler para vocês em João 16:7, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. Aqui é Jesus falando, né? Quando os discípulos falam, mestre, mas você vai ter que ir para a cruz. Ele fala, convém que eu vá. Eu preciso ir. Aqui a gente vê muito bem essa questão da entrega, que a gente falou lá no começo da live, dessa entrega de Cristo, né? Ele falou, convém que eu vá. Eu preciso ir, eu preciso me entregar nessa cruz. A gente sabe que não foi fácil. Quando a gente lê os evangelhos ali, o capítulo mais sofrido da Bíblia é a crucificação de Jesus. A gente sabe que ele era puro, a gente sabe que ele era inocente, a gente sabe que ele não tinha pecado. E ele foi lá e ele se entregou numa morte de cruz. Por quê? Porque existia um plano maior. Existia um plano de resgate. Existia um plano de evangelho, existia um plano de salvação, existia um plano de reconexão. Deus precisava resgatar o relacionamento com cada um de nós. Então, Jesus, ele simplesmente se entregou porque ele sabia que existia um plano maior. Então, quando a gente entende que através da nossa vida, através do nosso casamento, da nossa família, existe um plano maior, existe um propósito maior que vai muito além da nossa existência, que vai muito além da nossa rotina, do nosso trabalho, dos boletos que a gente paga, do carro que a gente dirige, da casa que a gente mora, vai muito além disso, a gente se entrega. A gente se entrega porque Jesus, ele só se entregou porque ele sabia que existia um plano muito maior do que a morte dele ou do que a passagem dele aqui nessa terra, tá? Isso é muito profundo, na verdade, né? Porque, assim, se nós olharmos para isso, que sempre há essa profundidade, sempre há algo a mais, né? Sempre há um plano a mais, que a nossa vida não acaba aqui, que nós vamos deixar filhos, netos, a gente vai deixar um legado e esse legado depende do que nós fizermos hoje. Eu não estou falando amanhã, mas estou falando hoje, né? E isso, a gente muda isso na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente deixa de ser egoísta, de pensar somente em mim, de pensar somente naquele, de pensar somente no meu relacionamento. Não, eu quero que o meu relacionamento esteja bem e o resto, né? Ou nem isso, né? Ou além disso, eu quero que eu esteja bem. Justamente. Se eu não estiver bem, se eu não estiver feliz, eu deixo ele, peço o divórcio, vou trabalhar, vou ser uma mulher independente e a vida que segue. Hoje em dia a mídia planta muito isso na cabeça das pessoas. Você pode até casar, mas se você não estiver feliz o suficiente, você larga tudo e vai embora. E aqui uma coisa bem clara, eu não estou falando de relacionamentos abusivos, eu não estou falando de mulher que apanha de marido, eu não estou falando de você aceitar traições, de você aceitar relacionamentos que vão fazer mal pra você fisicamente e emocionalmente. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que as pessoas desistem do casamento a troco de banana. Eu tô falando que as pessoas desistem do casamento, elas nem tentam. Elas nem têm noção de que o casamento é algo sério e que existe algo maior. Se Jesus tivesse olhado para as pessoas e falado, esse povo aqui não tem jeito não. Esse povo aqui, eu tô amando eles, eles estão me crucificando. Esse povo aqui, eles não querem saber de nada não, eles não merecem nada. E Jesus tivesse virado as costas e voltado pro trono dele lá no céu, que ele é digno daquele trono de toda a honra e de toda a glória, nós estaríamos todos perdidos. Então ele não fez porque merecíamos, ele não fez porque éramos dignos, ele não fez porque éramos bonzinhos, porque éramos obedientes. Não somos até hoje. Ele fez porque tinha que fazer, porque existia um plano maior. Existia algo maior para aquilo. Jesus, ele foi uma ferramenta, ele foi um instrumento do plano de Deus, assim como nós somos, nós devemos ser um instrumento, uma ferramenta. Aqui agora eu quero trazer para você essa conexão entre a morte de Jesus, que foi necessária para um plano maior, que é esse resgate do relacionamento, com o casamento, com o plano das famílias em si, tá? Então eu vou ler aqui algumas passagens, porque Deus, ele sabe da nossa limitação humana, ele sabe do nosso entendimento. Eu vou dar um exemplo pra você, por exemplo, se você tem filho, ou você tem sobrinhos, ou você tem crianças que você convive, você não vai chegar nas crianças e conversar com palavras intelectuais e difíceis, igual você conversa com o diretor do seu trabalho numa reunião da sua empresa. Você não vai fazer isso. Quando a gente vai conversar com uma criança ou quando a gente vai conversar com uma pessoa que tem um grau menor de instrução, a gente tenta usar meios e palavras e ferramentas para que aquela pessoa entenda a gente, né? Tem uma frase que diz, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, igual eu tô aqui agora explicando para vocês,
E eu me preocupo em me fazer ser entendida por vocês, né? Eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa, falar quem entendeu bem, quem não entendeu, amém. Não. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, quando você vai conversar com uma criança ou com alguém que tem um grau de instrução menor, você busca meios daquela pessoa te entender. E a mesma forma é Deus. Quando Deus ele vai tratar com a gente, quando Deus ele vai se manifestar, se revelar pra gente, ele usa tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que está no nosso convívio, tudo aquilo que a gente entende, conhece, sabe, para que fique fácil o nosso entendimento, né? Às vezes a gente começa a estudar a Bíblia e você começa Apocalipse. Por que tanta gente tem dificuldade de entender Apocalipse? Porque Apocalipse é muito complexo e tem muita coisa ali que é fora da nossa realidade, fora do nosso cotidiano. Então a gente tem dificuldade de compreender. Agora, quando você pega, por exemplo, as cartas de João, algumas cartas de Paulo, fala muito, Coríntios, fala muito do nosso cotidiano, muito do nosso dia a dia, da conduta, de como tem que ser, então se torna mais fácil de ser entendido, tá? E Deus, ele fez isso. E uma das ferramentas que ele usa para se comunicar com a gente e para passar o teu evangelho, a tua mensagem, é através do casamento, é através da família. E nós vamos te mostrar isso agora. Então, em Salmos 103:13, fala assim, ó, como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que temem, tá? Aí a gente também vai para Isaías 49:15, fala assim, ó, pode uma mulher esquecer de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti, tá? E Apocalipse 21:2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Tá? Aqui eu peguei 3 exemplos aonde Deus, ele se compara com o pai, ele se compara com a mãe, e ele compara o encontro da igreja com Jesus como casamento. Então, assim, se você pegar a Bíblia, você vai ver inúmeras passagens, inúmeros versículos onde Deus faz essas comparações com a família. Então, eu trouxe 3 aqui bem específicos para a gente poder representar isso. Então, aqui ele fala, assim como um pai se compadece do filho, eu me compadeço de vocês. Ou seja, ele pega uma figura que a gente conhece, que é a figura paterna, e ele se compara. Porque o verdadeiro pai, a verdadeira figura paterna, ele é aquele homem que ele se preocupa com o filho, que ele vai trabalhar porque ele quer dar o melhor para esse filho, que ele quer exercer uma boa referência, ele quer ser um bom exemplo, ele quer amar, ele quer abraçar, ele quer estar perto, ele quer proteger, ele de fato quer dar a vida por aquela criança, por aquele filho, em toda a extensão. O filho pode estar velho e o pai tá ali junto, falando, não, se precisar eu tô aqui. Essa é a verdadeira referência paterna. Eu sei que talvez a sua referência paterna esteja extremamente distorcida, mas a verdadeira referência paterna é essa. Da mesma forma como a referência materna é o que ele fala aqui, né? Pode uma mãe esquecer do teu filho de peito, ou seja, ela acabou de parir, ela acabou de ter um bebê, ela tá amamentando esse bebê ainda, esse bebê é totalmente dependente dela. Ela pode simplesmente viver uma vida e esquecer esse filho? E aí ele fala, ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei de você. Então ele se compara com essa mãe. E aí a gente fala, a verdadeira referência materna é justamente uma mulher que desejou no seu coração esse filho, que gerou esse filho com muito amor, com muito cuidado, com muita proteção. E a hora que essa criança nasce, ela tá disposta. Aquele sofrimento ali do parto não é nada, porque ela tá disposta a cuidar desse filho, a criar esse filho, a se dedicar, a se doar, a amar esse filho. Essa é a verdadeira referência materna. Eu sei, falo mais uma vez, talvez você tenha tido uma referência materna distorcida, mas eu tô falando da verdadeira referência. Então ele vem e se compara com esse pai, com essa figura da paternidade, ele se compara com essa mãe. E aqui João compara o encontro da igreja, né, o arrebatamento ali da igreja com Cristo, como casamento. Ele fala, e eu vi ela preparada como uma noiva adornada. Você que já casou, você mulher que já casou, que casou na igreja, que teve uma cerimônia, você sabe como foi o dia do seu casamento? Eu lembro do dia do meu casamento. O dia do meu casamento eu passei o dia inteiro no salão, arrumando cabelo, fazendo unha, fazendo maquiagem, colocando um vestido bonito, com brilho, uma coroa na cabeça. Eu tava toda preparada, toda adornada. Por quê? Porque eu ia encontrar
com o Davi, eu ia encontrar com meu marido, eu ia me casar. Então eu tava toda bonita, toda preparada. E aí João vem aqui e faz essa comparação de que a igreja ela tava tão linda, tão maravilhosa, igual uma noiva toda adornada. E por que que vem essas referências, né? Por que que lá atrás, em Efésios, onde a gente leu no início da live, Paulo fala, né? Para o marido amar sua esposa ao ponto de se entregar por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. Então aqui a gente começa a fechar essa conexão. Cristo, ele se entregou pela igreja, ou seja, ele se entregou pela igreja porque existia o plano maior que era o resgate do relacionamento. O casamento, a família, ela foi criada, essa instituição, e essas referências do amor de Deus com a figura paterna, com a figura materna, é para que a nossa família seja a representação viva da Trindade. Para que a nossa família seja a representação viva do verdadeiro amor, misericórdia, perdão e cuidado de Deus. Então eu preciso ter uma família estruturada, uma família, um lar, um casamento bem estabelecido, para que as pessoas olhem para o meu casamento e vejam a manifestação de Deus, que o evangelho seja levado, que essas boas novas sejam levadas através do meu comportamento. Quando eu perdoo o meu marido, quando eu estou disposta a me entregar por ele, quando a gente fala nessa entrega dentro do casamento, é uma doação, né? Eu não estou preocupada em simplesmente ser feliz e ter o melhor para mim como Keila. Eu estou preocupada em que o Davi vá bem, que o Davi esteja bem. O meu papel de esposa é ajudadora. O papel do Davi como líder da casa, como sacerdote do lar, o papel dele não é que ele vá bem necessariamente. Ele faz o que ele faz, ele se coloca debaixo da direção de Deus e guia a nossa casa como sacerdote do lar, porque existe um plano maior, existe uma missão para levarmos o evangelho. Então o Davi é o responsável por essa missão, eu estou abaixo dessa mesma missão com ele, por isso a palavra submissão da mulher, porque ela está abaixo da mesma missão, e juntos eles vão levar a família para esse plano maior, para esse propósito maior, que é levar a palavra de Deus, é ser a representação do amor, do perdão. Agora você pensa, se eu sou uma mulher feminista, que eu sou independente, que eu só tô preocupada com o meu umbigo, que eu consigo me virar sozinha e que eu não preciso do meu marido pra nada e que eu não tô nem aí pra ninguém e que eu sou uma pessoa que me sustento e que me garanto e que se um dia ele me irritar eu divorcio dele e vou viver minha vida, que doação que eu tô fazendo? Aonde que eu estou parecendo com Jesus na entrega dele? Aonde que eu estou negando e renunciando a mim mesma? Porque hoje o mundo fala para as pessoas, você tem que ser o jeito que você é e ser feliz do jeito que você é e as suas vontades importam. E aí Jesus vem num verdadeiro evangelho e fala, nega-se a si mesmo. Renuncia às suas vontades. Existe um plano maior. Sim. Então eu tenho que ser feliz no meu casamento? Claro, eu devo ser, porque isso também vai ser a representação do amor de Deus. Mas eu tenho que ser feliz no meu casamento em prol de um plano maior. Sim. E aí nosso casamento ele tem que ser essa representação em todas as áreas. As pessoas fora têm que olhar para mim, para Keila e ver Cristo em nós, através das nossas atitudes, através do nosso falar, através dos nossos pensamentos, entendeu? Por quê? Porque nós temos que irradiar, nós temos que ser a representação viva e verdadeira de Cristo, como pessoal, né? Quando estiver no serviço, aquele também estiver trabalhando ou em outros lugares, nós como família. Então por isso que a família é muito importante. Por quê? Porque a família é essa representação. A família é a representação de Cristo, como que ele fala que eles são 3 em uma só pessoa. Então, nós somos essa representação. Nós temos que representar, nós temos que trabalhar todos os dias, né, como sacerdotes, como esposa, como cônjuge, né, como marido, como essa aliança que nós formamos. Nós temos que trabalhar todos os dias para ser essa representação, para a gente representar verdadeiramente Cristo em nós, né, para que as pessoas possam, aonde nós formos, as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. E chegar a perguntar e falar assim, poxa, tem algo importante, tem algo diferente em vocês. E aí é onde que a gente vai sempre falar, que é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, né, que é derramado sobre nós todos os dias, por isso que nós somos a representação dele aqui.
E assim, ninguém morre, ninguém se entrega por aquilo que não ama verdadeiramente, por aquilo que não acredita verdadeiramente, né? Jesus, ele veio, ele se entregou, ele morreu numa cruz porque ele amava verdadeiramente as nossas vidas. Ele acreditava verdadeiramente no plano maior, que era o resgate desse relacionamento, que era o resgate da vida do Espírito em nós, que estava morta por causa do pecado. Então, quando a gente se trata, né, quando a gente fala da família, a gente tem que, de fato, amar a nossa família verdadeiramente para a gente conseguir entregar essa doação verdadeira. A gente tem que acreditar verdadeiramente que a nossa família pode ser canal de bênção para outras pessoas. A gente tem que acreditar verdadeiramente que através da nossa família, Deus pode sim exalar o seu evangelho, exalar o seu reino, estabelecer o seu reino e que outras famílias conheçam a verdade e que outras pessoas alcancem esse relacionamento com Deus, que outras pessoas possam também ser adotados como filhos e serem irmãos de Jesus, que outras pessoas podem também se achegar à salvação, podem ter acesso à salvação através da nossa família. Então a gente precisa verdadeiramente amar a nossa família e acreditar nisso, porque ninguém morre por aquilo que não acredita, ninguém morre por aquilo que não ama verdadeiramente. E Jesus, ele só amou, ele só se entregou porque ele amou. Então a gente só vai conseguir se entregar de verdade para nossa família quando entendermos que existe esse plano maior. O plano maior de Deus é o evangelho dele ser passado, a mensagem dele ser representada, o amor dele ser representado através da nossa família, tá? Então aqui eu vou ler uma última referência para vocês, que está em João 10, 17 e 18, que diz assim: por isso meu Pai me ama, Jesus falando, por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesma a dou. Então aqui é o que eu falei lá no começo, né? Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele era poderoso demais. Ele poderia ter saído daquela cruz, ele poderia ter, igual o ladrão que estava do lado, fala pra ele, né? Ué, você não é o Cristo? Desce daqui e salva a gente também. Ele simplesmente ignorou, ele nem respondeu. E quando o outro ladrão falou, olha, lembra de mim quando chegar no teu reino. Ele ofereceu salvação, ele ofereceu redenção para aquele ladrão. E a gente sabe que ele pode todas as coisas, mas ele se entregou, ninguém tirou a vida dele. Ele entregou a vida dele por causa desse amor, por causa dessa verdade, por acreditar que existia, por ter certeza, convicção de que existia um plano maior. Então a gente tem que olhar para Cristo, restaurar esse relacionamento, fazer valer a morte de Cristo. Então é restaurar essa comunhão. Então tenha uma vida de oração, tenha uma vida de estudo bíblico, de leitura da Bíblia e oração juntos, porque só a palavra não serve, só a oração vai chegar uma hora que você não vai ter entendimento e conhecimento para prosseguir. Então você precisa dos dois juntos, da oração e do entendimento, da busca da palavra de Deus através da Bíblia. E junto com essa conexão você vai restaurando esse relacionamento com Deus, porque relacionamento, gente, é criado, né? Eu não fiquei íntima do Davi no segundo dia que eu conheci ele. A gente se conheceu, a gente começou a conversar, a gente se tornou amigo, aí a gente começou a namorar, aí a gente decidiu que tava indo bem, a gente noivou, e aí depois a gente casou, e mesmo no casamento a gente foi passando semanas, passando meses. Hoje eu consigo falar pra vocês que nós somos uma unidade, que nós temos uma conexão, uma intimidade. Mas também são 8 anos juntos. E olha, a gente tá se conhecendo ainda. E tá se conhecendo ainda e vai prosseguir. A Bíblia fala, né, que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer. Então é uma constante. A gente tem que buscar o conhecimento em Deus, na oração, na Bíblia, e prosseguir conhecendo Ele, prosseguir nos entregando nesse relacionamento. Porque quando a gente tá nesse relacionamento com Ele, quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se conhece. Quanto mais a gente entende os planos de Deus, mais a gente entende o nosso lugar. E por que nós fomos criados? Fomos criados para um relacionamento com Ele e para representar o amor dEle, a graça, a bondade, o verdadeiro evangelho dEle aqui nessa terra. Então eu me achego a Ele, tenho através desse relacionamento do Espírito, e aí eu utilizo da minha família como ferramenta para que essa mensagem seja levada para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir. Tá? Justamente. E aí, gente, para finalizar, a gente vai fazer 4 perguntas e depois a gente vai responder aqui, tá? As suas dúvidas. E as 4 perguntas que nós queremos deixar para você né? O que a sua família tem representado? Né? Faz uma análise, né? O que a sua família tem representado? Hoje você tem tido um lar,
né, que as pessoas olhem o seu lar e queiram estar no seu lar, ou é um lar que estão de briga, né, muito xingamento, é um lar que está ao contrário do que deveria ser, né, não está sendo a representação, né? Então faz essa análise, né, o que a sua família, né, tem representado. E tomem cuidado, porque às vezes a gente fala que nós somos cristãos, que nós acreditamos em Deus, que nós vamos na igreja, e aí os vizinhos às vezes olham e tem a gente como uma referência de cristão, só que aí é um relacionamento que briga, que discute, que tem traições, que tem desconfianças, que tem ali uma divisão, que cada um cuida de si, e Deus é que cuide de todos, porque é cada um por si. E aí, que mensagem, né, que você tá passando? O que sua família tá representando para essas pessoas que não são de Deus, que não têm esse relacionamento, que não conseguem ter essa compreensão da verdade? A tua família tem sido uma Bíblia pro ateu? O teu comportamento, o teu relacionamento tem sido uma mensagem viva, um testemunho vivo da misericórdia e do amor de Deus? Ou não? Ou você tá na modernidade aí, aceitando tudo, achando que Deus é amor e tudo é aceitável? Deus é amor, mas Deus também é justiça. O evangelho vivo, o evangelho verdadeiro, ele exige renúncia, ele exige entrega, ele exige essa doação, tá? E ele é baseado na verdade. Cristo é a nossa verdade. A gente tem que seguir os princípios de Cristo, tá? Então não importa se o mundo vai chamar a gente de careta, não importa se as pessoas vão falar que a gente, mas vocês perdoam demais, mas vocês amam demais, mas vocês usam muito de misericórdia, mas foi isso que Cristo fez com a gente. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Isso. Segunda pergunta, né? As pessoas veem no seu casamento, Deus no seu casamento, né? E aí eu volto aqui, igual que ele falou, né? Como vocês estão morando, né? Vocês que moram, né? Há 8 anos, 10 anos no mesmo lugar, quantas pessoas, né? Quantos vizinhos você já impactou com o amor de Cristo? Quantos vizinhos, né? Falaram que melhoraram, mudaram de vida, vendo o seu relacionamento, o seu tratamento com sua esposa com o tratamento com o seu marido, né? O que as pessoas veem Deus no casamento de vocês, tá? Terceira pergunta: você tem sido referência do amor paterno aos seus filhos? Ou materno. Ou materno, né? Vocês que são casados, vocês que têm filhos, como que você tem representado na vida deles? E aqui eu quero deixar um ponto bem importante, né? Porque assim, Deus, ele quer ser representado por nós e através de nós, né? Do nosso comportamento no dia a dia, através da nossa família. E aqui eu citei, né, em Salmo 103, Isaías 49, Deus se comparando à figura paterna, Deus se comparando à figura materna. Então assim, cuidado, porque se você tem exercido uma paternidade contrária da misericórdia de Deus, ou uma maternidade contrária da misericórdia de Deus, os seus filhos podem ter uma dificuldade maior de se relacionar com Deus futuramente. Porque Deus, o tempo todo, a gente vê Deus se referenciando, principalmente no Novo Testamento, ele se referenciando como um pai, como um bom pai, como um pai de amor. E aí, se o teu filho não tem uma boa referência de pai ou de mãe, ele não vai entender, ele vai olhar e falar assim, poxa, Deus fala que é pai. Aí ele pensa, lembra do pai dele, ele fala, não quero nem chegar perto. Porque a referência que ele tá tendo não é boa. E aí eu já deixo uma mensagem também para você que às vezes é um ótimo pai, é uma ótima mãe, mas não teve uma boa referência dos seus pais, né? E aí eu peço que você ore a Deus, que você fale isso para Deus, porque você ressignifique isso dentro de você. Eu quero deixar bem claro que os seus pais, eles fizeram por você o melhor que eles poderiam. Mas meus pais poderiam ter feito melhores. Para de usar essa frase. Muda essa frase. Ao invés de você pensar, meus pais poderiam ter feito melhor, você pensa, meus pais fizeram o melhor que eles poderiam. Era tudo que eles poderiam. E quando a gente cresce, tem uma amiga que ela costuma usar uma frase que ela diz assim, quando a gente cresce, a gente fica responsável pelas nossas contas, pela nossa casa, pelo nosso corpo, pela nossa vida e inclusive pelos nossos sentimentos e pensamentos. Então para de achar que você eu sou assim porque meu pai não me amou muito. Você já cresceu, você já tá grande, você já é dono dos seus pensamentos e sentimentos e você tem um pai celestial. Então ora, busca isso em Deus, esse relacionamento, essa intimidade com Deus, explica pra Deus que você tem ali os seus bloqueios em relação à maternidade, paternidade, que você não consegue associar Deus a esse pai amoroso,
porque você teve problemas com essa paternidade e vai ressignificando isso na sua vida, porque ele é sim um pai de muito amor. E se precisar, procura alguém, uma ajuda profissional, um psicólogo ou algum familiar que às vezes está ali perto, um pastor, né, conselhos. Por quê? Porque tudo é válido, gente. Né? Nós sabemos que muitas pessoas crescem sim com bloqueios de pais, bloqueios de mães, entendeu? Mas nós temos que ter esse entendimento, entender que, igual aquele falou, eles foram o melhor que eles puderam fazer. Tá, mas isso me gerou um trauma? Peraí, então eu tenho caminhos para que eu possa ressignificar isso. Tem caminhos em Cristo Jesus, através de profissionais, para que eu possa, né, ressignificar isso e assim eu poder, né, dar um amor melhor para meus filhos, para meus filhos, para quem que for, entendeu? Então assim, mas eu sou desse jeito porque eu tô bloqueado, tenho trauma, mas tem caminhos. Só não quer, entendeu, mudar aquela pessoa que não faz um esforço, não queira ser diferente, entendeu? Olha pra vida e fala assim, não, meu pai fez assim, eu vou fazer dessa forma. Usa como uma desculpa, né? Usa como uma muleta. Justamente. E aqui vai a quarta pergunta pra gente finalizar a sua família tem vivido, né, um propósito maior? Ou vocês têm vivido só pra vocês mesmos? Pra vocês serem bem-sucedidos, pra vocês crescer, ter dinheiro? Mas o que a sua família, o que você, seu cônjuge, a sua família em conjunto, essa unidade, tem feito? Qual que é o plano maior? Por quê? Porque tudo, né? Tudo vai para um plano maior. Tudo, né? Você tem que ter esse referencial em Cristo. Cristo morreu na cruz, por quê? Porque ele tinha um plano maior. Para quê? Para a gente reconectar essa comunhão, né? Esse diálogo, essa unidade com ele. Então nós temos que ter na nossa família. Então eu e a Keila, a gente tem um plano maior, que é poder ajudar vocês, aprender com vocês, né? Dar o nosso melhor. A gente é sabedor de tudo? Não. A gente está no processo, a gente tem buscado, a gente tem, né, nos capacitado, né? Para quê? Para que nós possamos ter esse referencial e passar para vocês, né, o que? A boa, né, e agradável mensagem de Cristo. E aí eu deixo agora para vocês uma boa noite, aí a Cris tá mandando boa noite. Eu deixo para vocês fazerem essa reflexão, né? Você, o seu cônjuge, façam uma reflexão assim, qual tem sido os propósitos da nossa família? A nossa família tem vivido em prol de quê? Em prol de ganhar dinheiro, em prol de viajar, em prol de postar foto no Instagram, em prol de brigar, em prol de disputar, em prol de competir um com o outro, em prol de que a sua família tem vivido? Eu sugiro que a sua família viva em prol do plano maior, do resgate, da salvação, de levar a mensagem do verdadeiro evangelho, de levar a mensagem de Cristo. Porque, gente, a gente tem que lembrar todos os dias que a gente vive nesse mundo, mas esse corpo, ele é passageiro. Existe uma vida eterna nos esperando. Então, para de querer competir com o teu cônjuge, para de querer brigar por coisas terrenas. É importante eu ter uma vida confortável aqui, eu ter um bom trabalho, eu ter dinheiro? Sim, tudo bem, mas esse não tem que ser o plano maior da tua vida, esse não tem que ser o propósito final da tua vida. O plano da tua vida, da tua família, tem que ser levar o verdadeiro evangelho. Porque assim, você tem que entender uma coisa, quando Jesus voltar, ele vai reinar, e quando a gente se apresentar para ele, ele vai colocar uma coroa na nossa cabeça, e só aquele que permanecer na fé que vai chegar nesse momento, que vai reinar com ele. E aí, quando ele colocar essa coroa na nossa cabeça, essa coroa terá pedras, e a quantidade de pedras nessa coroa serão as pessoas que foram impactadas com a mensagem através da nossa vida. E quantas pedras vai ter na tua coroa? Quantas pedras vão ter? Quantas pessoas foram impactadas pelo seu testemunho, pelo testemunho através da tua família? Então, qual tem sido o plano maior da tua família?
tem sido resgatar pessoas do inferno, tem sido resgatar pessoas do diabo, tem sido levar a verdadeira mensagem de Jesus, levar o verdadeiro evangelho, ou tem sido uma disputa interna dentro do teu próprio casamento para ver quem consegue se sobressair mais, quem consegue ter mais dinheiro, quem consegue ser mais independente? Ah, porque eu não faço as coisas pro meu marido porque ele não faz para mim. Eu não cuido bem dele porque ele não cuida bem de mim. E a doação, e a entrega, e a misericórdia, e o perdão, onde que fica? Existe um plano maior. E esse plano maior se chama eternidade, se chama evangelho, se chama reino estabelecido de Jesus Cristo. Ele diz que ao que vencer, ele vai dar poder sobre as nações. Eu quero estar do lado dele, eu vou estar do lado dele, reinando, com poder sobre as nações, com uma coroa na minha cabeça. E que essa coroa tenha muitas e muitas pedras. Então a gente tem que começar a entender que não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre o Davi, é sobre um plano maior, é sobre uma graça, é sobre um céu, é sobre uma eternidade. Então para de querer competir com as outras pessoas, ou com a tua família, ou com o teu marido, ou com a tua esposa. Entenda, seja íntimo de Deus ao ponto de você conseguir viver essa realidade desse plano maior. E que as pessoas automaticamente consigam ver isso através da tua família, tá? Bom, agora nós vamos ler as perguntas, que tá aparecendo aqui 2 perguntas. Tá. O que fazer quando a esposa luta pelo casamento e o marido não? E nesse caso, ele saiu de casa. Minha amiga está sofrendo muito porque ela o ama. Tá, aqui eu vou falar o seguinte, olha, nesse caso aqui, a gente tem uma live, eu vou pedir pra você procurar, depois eu vou, quem tá perguntando isso é a Clécia, né, tá? Isso. Eu vou te mandar, Clécia, aqui no Instagram, uma live que a gente fala sobre essa questão, tá? É uma live que, na verdade, ela chama divórcio, mas a gente trata sobre todos esses temas, inclusive sobre essa questão de abandono. Quando um dos cônjuges vai embora e abandona a família, o que fazer, o que a Bíblia fala sobre isso, o que Jesus fala sobre isso, tá? Nós já temos uma live bem específica falando sobre isso. Então, eu vou te mandar no particular, e quem quiser também é só procurar aqui no nosso Instagram. Ela é uma live que chama o que a Bíblia fala sobre o divórcio. E aí lá a gente pegou na época várias perguntas de seguidores, e através dessas perguntas a gente foi respondendo à luz da Bíblia. Nós fizemos acompanhados essa live do pastor William e da pastora Camila, que são assim, pastores que são bênçãos e referências na nossa vida, nos espelhamos na vida deles. Então nós fomos à luz da Bíblia respondendo todas as perguntas. E tinha esse assunto lá que eu me lembro, falando sobre a questão de um lutar pelo casamento e o outro não, quando um vai embora, abandona, até quando lutar pelo casamento, até quando buscar por essa reconciliação. Então eu vou te mandar aqui depois no particular essa live, aí você assiste, encaminha para essa sua amiga assistir também, que lá provavelmente Deus vai conseguir esclarecer, né, através das referências que a gente já colocou lá. Tá bom? Era só essa pergunta mesmo, né? Só isso. Tá. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa intensidade que arde no nosso coração por esse plano maior divino, que arda também no coração de vocês. E eu quero deixar um recado, que é no link da nossa bio aqui no Instagram, tá? O que é a nossa bio? É a página. Quando você entra no nosso Instagram, você vê lá a nossa fotinha, vê o nosso nome, e aí tem algumas informações e tem um link. Se você clicar nesse link, vai ter algumas coisas disponíveis para você. Uma dessas coisas é o nosso devocional, que a gente tem, são materiais 100% gratuitos. A gente tem um devocional que você pode fazer com o seu cônjuge, tá? Que são um devocional de 21 dias, para você ler a Bíblia, vocês lerem a Bíblia juntos, tem uma mensagem, tem uma oração e tem uma tarefa. Então, se você fizer durante 21 dias, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar no seu casamento para melhor. Deus vai se revelar para vocês, e é um devocional muito gostoso para fazer. Isso. Tem também o devocional também sobre noivos, né? Então, um guia prático. Isso, um guia prático para nós, noivos. Então, assim, você que tá em um relacionamento, que você tá indeciso, às vezes fala, nossa, mas será que é a pessoa certa ou não? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso saber antes do casamento? Então, nós criamos esse guia prático para você ler, para você ver, fazer perguntas, sentar com o seu namorado, com o seu noivo, discutirem isso. Por quê?
porque ali vai clarear muitas coisas que às vezes não passa na cabeça. Por quê? Porque você tá apaixonado, você tá ali, você não vê, você quer ver tudo a parte boa, você dá ênfase, né? Você realça, né, essas partes boas do seu noivo, do seu namorado. E às vezes quando você entra no casamento, essas coisas começam, né, conflitar entre vocês. Confrontar entre vocês, tá? Então, assim, é muito bom, tá bom? Ele é um questionário, tá? São 10 questões para noivos. Vai falar sobre diversos temas, sobre filhos, sobre trabalhar fora, sobre serviços domésticos, quem que vai lavar a louça, quem que faz o quê. Lá fala também sobre a questão de finanças. Então, são vários assuntos. Fala sobre Jesus, crer em Jesus, sobre família, sobre várias coisas. Então, é um questionário com 10 assuntos ali polêmicos e variáveis. Para quê? Para você sentar com o seu noivo, fazer aquele questionamento ali e dialogar mesmo. Não tem certo e errado. É só para cada um conhecer a cabeça do outro. Se você já é casado e você conhece alguém que tá noivo, conhece alguém que tá namorando, vai lá no link da bio, pega aquele link e envia para essas pessoas. É um PDF, você baixa no seu celular ou no seu computador e envia para essas pessoas, tá? O intuito é o quê? É as pessoas casarem com a consciência de quem tá casando. Porque, gente, esse negócio de que, Deus prepara o marido para mim. Jesus não casou, ele não preparou a mulher nem para ele. O que ele vai fazer é te instruir na palavra dele, na verdade dele, para que você, com a sua responsabilidade, possa ter entendimento e escolher uma pessoa que esteja no mesmo propósito que você. Mas a responsabilidade é sua, tá bom? As escolhas são suas, entendeu? Então, às vezes a pessoa fala, Deus me deu o marido, aí depois casa e divorcia. E aí como que justifica? Se foi Deus que te deu, por que não deu certo? Né? Então a gente tem que amar, tem que ser sim apaixonado, mas a gente tem que também ser racional no momento da escolha, porque tem que ser uma escolha pro resto da vida, né? O casamento tem que ser assim. Então é isso, gente. É isso, galera. Muito obrigado vocês aí que nos acompanhou. Vamos tirar uma foto, né? Vou tirar aqui os comentários e que a gente possa fazer uma pose, tira uma foto aí, um print, posta no Stories, marca a gente que a gente vai repostar. E lembrando que toda terça a gente vai estar por aqui. E espera depois do print que a gente vai fazer uma oração para finalizar. Sim. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Aí. Então tá bom, gente. Vamos orar, vamos agradecer. Senhor nosso Pai, te louvamos, ó Deus, por este momento, Pai. Te louvamos, ó Pai, pela mensagem entregue aqui, Pai. Creio, Senhor Jesus, que o Senhor fez presente, Pai, em cada vida aqui, Senhor Jesus, que está nos assistindo e que vai assistir depois, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa invadir, Senhor, a casa, Senhor, de cada um, Pai. Que possam, Senhor, derramar, Senhor, essa chuva, Senhor Jesus, de amor, Pai, esse entendimento, Pai. Que eles possam, Senhor, compreender, Pai, o real sentido, Pai, o real, Senhor Jesus, que há algo maior, Pai, o propósito do casamento deles, ó Pai. Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Senhor Jesus, cada dia mais, ó Pai, fortalecê-los, Pai, como casamento, como noivos, como namorados, que o Senhor possa, Senhor, revelar, Senhor, a cada um aqui, Pai, abençoar, Pai, com a Tua mão, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Jesus, muito obrigado, Pai, por este momento, Deus. Amém. Amém, galera. Muito obrigado. Noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa semana. Deixa eu ativar aqui os, né? Boa noite para vocês. Que vocês tenham, né, essa semana aí abençoada. E que Cristo possa, né, habitar entre vocês a cada dia mais. Tá bom? Um grande abraço. Beijão. Tchau, tchau.